Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. A corrida pelo título teve um desfecho antecipado, mas ainda há equipas com objetivos por cumprir. Sporting e Benfica não se decidem sobre quem é o melhor dos outros. À entrada para a última jornada, uma espécie de pré-eliminatória da Champions, são os Leões que ocupam o segundo lugar do campeonato e que estão mais bem posicionados para acederem ao bónus financeiro. O meu nome é Francisco Martins e para analisar esta luta, mas também o deslize do campeão Futebol Clube do Porto e a campanha europeia do Sporting de Braga, tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco e Rui. Abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Arrancamos com o momento em que o Benfica perdeu o controle do seu destino ao empatar a 2 golos contra o Sporting de Braga. Os encarnados deslizaram pelo segundo jogo consecutivo e voltaram a desperdiçar mais uma exibição esplendorosa de Sheldrup. Tomás da Cunha, o Benfica ligou o alarme devido à dificuldade que estava a ter para finalizar e a substituição de Leandro Barreiro por Luque Bacchio causou desequilíbrios gravosos. Mais uma jornada em que as substituições de Mourinho na segunda parte, obviamente em contextos diferentes, porque no outro jogo com o Famalicão o Benfica estava em vantagem, mas reduzido a 10 e tentou ali um plano de sobrevivência que acabou por não sair como Mourinho desejaria, mas neste jogo da Luz o Benfica estava por cima do Braga, inclusive chega ao 2-1, depois anulado por a bola ter saído pela linha final, mas o Benfica estava por cima. Aliás, o Braga, tirando o golo que marcou, poucas aproximações ao meio campo encarnado teve na segunda parte, estava claramente com dificuldades para se impor dentro do plano habitual de Carlos Vicens e sobretudo à procura de segurar aquele pontinho que valeria ao Sporting de Braga e acabou por valer. Mas a forma como Mourinho, tão cedo no jogo, acabou por lançar a equipa numa vertigem ofensiva e numa acumulação de figuras de ataque, acabou por permitir ao Braga ficar confortável no relevado da Luz, porque no fundo o único médio do Benfica passou a ser Auschwitz. E obviamente o Braga, que já naturalmente é uma equipa que procura prolongar os ataques, juntar médios, frustrar o adversário através da posse de bola, encontrou finalmente essa oportunidade e o segundo golo dos minhotos é exatamente exemplo disso. Depois, com jogadores que talvez no limite das capacidades continuam a oferecer boas exibições, é o caso do Paulo Victor e do Gorbi, mas também do Víctor Gomes. Na única vez, ou numa das poucas vezes em que subiu pela direita, acabou por criar aquele cruzamento perfeito para Paulo Victor. Em relação ao Benfica, além dessa substituição, parece-me que Mourinho já encontrou uma fórmula competitiva das últimas semanas e encarou este jogo como se fosse um jogo grande e teoricamente poderia ser. O tema é que o Braga não foi exatamente a equipa que temos conhecido ao longo da temporada em termos de abordagem. Por um lado, por gestão física, vinha de uma eliminatória desgastante há poucos dias na Alemanha, a jogar com 10, ainda por cima, mas também por gestão estratégica. A equipa não sentiu muita necessidade de arriscar, aliás tem poucos remates e nesse sentido a análise de Mourinho é correta, na perspectiva de que o Benfica de facto foi a equipa que mais fez por ganhar e que poderia perfeitamente ter vencido o jogo com outra eficácia. Mas Mourinho também sabe perfeitamente que os jogos não se ganham apenas por quem finaliza mais ou quem tenta mais e quem está por cima. E aí o Braga aproveitou momentos cirúrgicos da partida, o momento logo após o gol do Benfica, em que mais uma vez se notou alguma falta de maturidade, bagagem emocional aos encarnados. E depois também, quando o Benfica mexe na tentativa de ir à procura do 2-1, e esse é o momento de viragem do Braga no jogo. Depois, obviamente, o Benfica ainda conseguiu carregar, mas as coisas, quando fogem um pouco do controle do Benfica, em termos táticos, sobretudo, a equipa perde a rota e isso mais uma vez foi notório. Depois há uma grande dependência de Sheldrup nesta ponta final, já tinha sido assim um pouco em Famalicão, ainda mais assim foi contra o Sporting de Braga. Aliás, Mourinho caracterizou a exibição como demolidora, portanto um elogio desta ordem só pode mesmo descrever uma grande exibição. Mas se Pavlidis não está num bom momento, Mourinho preferiu dar continuidade a Ivanovic, mas este é um jogo que foi um jogo que acabou por provar a tal dificuldade de encaixe como 9, um 9 que tem de jogar de costas, um 9 que tem de jogar entre centrais, que tem de mostrar argumentos no primeiro toque, que tem de se soltar em espaços curtos para conseguir finalizar. Ivanovic não é esse jogador e o encaixe da partida acabou por não servir nem ao Benfica, nem por consequência também a Ivanovic. Bresciani até cresceu na segunda parte,
parte, mas claramente o Benfica foi dependendo das iniciativas de Sheldon. Por isso, o que me parece é que nesta fórmula final de José Mourinho, qualquer desvio acaba por representar uma traição coletiva, ou seja, um desnorte que o Benfica não sabe resolver muitas vezes. E depois, outra coisa que acabou por me surpreender foi a forma quase resignada como o José Mourinho foi à conferência de imprensa. Não havia nada para apontar, não havia nada para criticar à própria equipa, grupo intocável, nem a ele próprio, o que me parece estranho, até tendo em conta o caráter habitual, o caráter vencedor de Mourinho. Portanto, não sei se significa alguma despedida, mas no dia em que pode ter perdido o segundo lugar, entrar tão tranquilo, diria, na sala de imprensa, também foi, em parte, bastante surpreendente. Depois, acaba por passar de fininho, porque não deixa de ter responsabilidade na forma como o Benfica empata este jogo com o Sporting de Braga, e eu só ouvi críticas a Rui Costa, não ouvi minimamente críticas a José Mourinho, ou poucas foram as críticas. Rui Malheiro, a vantagem tática do jogo até parecia estar do lado do Benfica, porque conseguiu desbloquear muitas vezes através da esquerda, porque Gorbi tinha que percorrer uma grande distância entre o centro e a direita para tentar ajudar na defesa daquele corredor que estava à guarda de Vítor Gomes, mas as coisas acabaram por virar. Sim, e repara que o Benfica entrou forte, compreende aquilo que diz, e o Benfica procurou sair muito pelo corredor esquerdo através do Dal, mas o Benfica entra forte, marca o gol que é bem invalidado, ainda que tenham sido apenas 4 centímetros a marcar o fora de jogo do Ivanovic, mas a verdade é que aquilo que foi sucedendo ao longo da primeira parte foi o Sporting de Braga, mesmo com o Benfica a produzir mais do que suficiente para vencer a partida, a equipa do Sporting de Braga conseguiu levar o jogo para aquilo que pretendia, ou seja, não se expor em demasia, gerir. E creio que foi feita uma boa gestão do ponto de vista psicológico e físico do jogo de quinta-feira, mas é importante não esquecer que o Sporting de Braga, mais uma vez, não tinha Barisic, Niakité, Mebi, Grilic, Diego Rodrigues e Ricardo Horta, e Zalazar começou no banco, mas isso também levou, e creio que vai ao encontro daquilo que o Tomás dizia há pouco, que o Sporting de Braga tenha tido uma postura muito mais conservadora ao longo do jogo. Isso tirou muitas vezes o Ivanovic da partida, porque lhe tirou o espaço que podia explorar nas costas da última linha do Sporting de Braga, mas sobretudo aquilo que se notou depois do arranque forte do Benfica foi um Sporting de Braga capaz, mesmo assim, de aumentar em alguns momentos os seus tempos de posse. Creio que Moutinho e Demireg Tiknaz tiveram um papel importante nessa forma, só que depois a aposta de assalto ao último terço também não foi muito feliz, ou seja, viveu dependente das desmarcações na profundidade de Gabri Martínez, e a verdade é que Gabri Martínez não esteve particularmente inspirado, e também seria difícil porque veio de uma lesão e a própria velocidade do jogador está claramente afetada, como tinha-se visto diante do Friburgo quando entrou na partida. Diria que o Benfica, depois dessa entrada forte, não foi uma equipa muito fulgurante, viveu essencialmente e particularmente do momento de forma esdrúxulo do Sheldrup, não reforçando a ideia até com as 20 ações que teve na área adversária da grande exibição que acabou por protagonizar, mas se formos olhar mesmo para a primeira parte e para remates enquadrados, o Benfica acaba por efetuar 2 contra 0 do Braga, e isso é curto face àquilo que o Benfica podia ter produzido. Eu creio que a segunda parte marca logo a ruptura no jogo, o golo do Rafa, na sequência de uma ação que não estamos habituados a ver o João Moutinho fazer, ou seja, cometer um erro no passe, que permitiu a contratransição do Benfica, com o Bresciani a oferecer o golo ao segundo poste ao Rafa, ainda que haja também um desvio infeliz do Vítor Carvalho entre as duas ações, e sobretudo a resposta do Sporting de Braga, porque o Sporting de Braga passou grande parte da primeira parte a buscar Gabri Martínez no corredor esquerdo e variou a sua construção, criação, ou seja, foi uma equipa que na reação ao golo do Benfica explora finalmente o corredor direito, outra vez através e o meio espaço centro-direita, outra vez através de sobrecarregar os corredores, que é um ponto fortíssimo do Sporting de Braga, e a equipa foi capaz de ir ao corredor direito,
direito, ir ao espaço, ao meio espaço centro-direita, fazer trocas, curiosamente todas para trás, para o Vítor Carvalho fazer a bola entrar no Víctor Gomes, que depois cruza para a área, e do meu ponto de vista é uma ótima finalização do Pau Víctor, mas quer o Benfica cair no engodo daquela que foi, e por acaso tinha falado isso ontem com o Tomás, da melhor ação do Fran Navarro no jogo, foi uma ação sem bola, foi atrair o adversário para a zona do primeiro poste. E nesse lance os dois médios estavam fora da zona central, estavam os dois, tinham sido os dois atraídos ao corredor. Isso é um ponto essencial, até porque José Mourinho na conferência de ontem disse que ainda não tinha visto o golo e não percebeu, que eu até acho que é complicado, ainda por cima com o conjunto de referências que hoje em dia há no banco e fora do banco e que passam para o banco. Até me pareceu uma estratégia de José Mourinho para não culpabilizar nenhum jogador, para não culpabilizar nada, indo muito ao encontro daquilo que o Tomás disse. Foram 17 minutos de conferência de imprensa, falou-se cerca de 1 minuto e meio do jogo e os outros 15 minutos e meio foram reflexões de José Mourinho, todas elas muito positivas em relação aos jogadores. E a partir daí, eu creio que o Benfica tem ali um período de ascendente, depois do golo do Pau Víctor, em que cria algumas chegadas a zonas de finalização, sempre às costas do Sheldrup, convém sempre não esquecer essa situação, e a equipa do Sporting de Braga foi percebendo que havia a necessidade de mexer, e creio que as 3 substituições do treinador do Sporting de Braga, o Carlos Vicens, acabaram por ser muito bem estruturadas, ou seja, primeiro lançar o Dorgeles, depois lançar o Zalazar e depois lançar o Moscardo, e com isto, e também com um lado de desespero da equipa do Benfica e com uma substituição particularmente infeliz, não estou a falar obviamente da troca do Ivanovic pelo Pavlidis, mas seguramente da troca do Barreiro pelo Luque Bacchio, a equipa do Benfica ficou muito mais desequilibrada e a equipa do Sporting de Braga passou a ter mais bola e a sentir-se confortável até entrar no meio campo ofensivo, porque o Oshens estava claramente abandonado à sua sorte, e o posicionamento de Preciano e Rafa como interiores sinceramente não me pareceu muito bem interpretado do ponto de vista defensivo, nem por um nem por outro. E o Sporting de Braga, fruto desse ascendente, ou se quisermos, da capacidade para ter mais bola, chegou ao 2-1, uma jogada muito bem desenhada, bola no corredor direito, bola no corredor central, roda para o corredor esquerdo, o Dorgeles a buscar 1 contra 1 e a perceber que o Gorbi tinha espaço para finalizar de fora da área, e é uma execução, do meu ponto de vista, inequívoca, ou seja, Trubin ficou a ver a bola, mas tinha diria, probabilidades mínimas de poder defender. Depois, aquilo que assistimos foi à tentativa do Benfica, em ato desesperado, de chegar à baliza adversária, procurando praticamente sempre a mesma forma. Buscar Luque Bacchio, que foi o que aconteceu desde que entrou, para situações de desequilíbrio num contra um. Quando procurou algo diferente, conquistou, e bem, a grande penalidade, falta indiscutível do Vítor Carvalho sobre o Sheldrup, e cá está o protagonismo do Sheldrup, mesmo claramente desgastado, a conseguir criar o desequilíbrio, o Benfica a fazer o 2-2, já aos 90+5, havia algum tempo ainda pela frente devido ao prolongar dos descontos, mas viu-se um Benfica sem critério a chegar à zona de finalização. Por fim, dar uma nota que me parece importante: o Sporting de Braga não perdeu com o Benfica esta temporada, aliás, empata 2 jogos 2-2 e ganha para a Taça da Liga 3-1, e realçar um aspecto, é que o Benfica, em termos de campeonato, nos 2 últimos anos, não venceu o Sporting de Braga. E por fim, dizer que é inusual que o Benfica termine a temporada possivelmente invicto, possivelmente no 3º lugar, até porque, olhando para todos os campeonatos de primeira divisão do mundo, eu só encontro uma situação em que o campeão ou o vice-campeão, que normalmente são as equipas que acabam invictas, e mesmo o vice-campeão são casos que se contam pelos dedos. A única equipa que terminou um campeonato sem derrotas e não ficou nos 2 primeiros lugares foi o Júpiter de Negombo do Sri Lanka na época 1998-1999, o que quer dizer muita coisa também. Sobre os planos para a próxima temporada e esta conversa toda em torno de Mourinho,
parece-me que continua a faltar o essencial ao Benfica e podemos olhar para o historial do futebol português nos últimos anos. Quem ganhou a Liga, pelo menos desde Roger Schmidt para a frente, e contando com o Ruben Amorim, obviamente, que ganhou também vários campeonatos, foram treinadores sempre com uma ideia muito clara. Não falo apenas em termos táticos, mas também na forma como interpretaram o papel que tinham no clube. E no caso de Roger Schmidt, neste caso aplicando um treinador do Benfica, foi muito mais criticado do que vai ser José Mourinho. Isso, repito, continua a parecer-me algo estranho. Agora, o Benfica não tem o essencial para ser campeão nacional. Uma boa ideia de jogo aplicada ao plantel e bons jogadores. Bons jogadores tem, obviamente, mas jogadores que permitam elevar o nível competitivo e qualitativo. Repare-se, eu estive a fazer esse exercício, depois poderemos partilhá-lo na última jornada. Não colocaria nenhum jogador do Benfica no 11 do ano. E isso é estranhíssimo. Termina em segundo ou em terceiro. É estranhíssimo que uma equipa com o investimento do Benfica, com a qualidade do plantel do Benfica, não consiga colocar nenhum jogador no 11 do ano. Meteria o Sheldrup se isto tivesse mais 10 jornadas, mas como claro começou sim. Tão tarde, acaba por não haver espaço para Sheldrup. Repara numa coisa, o que reforça claramente a tua ideia. O José Mourinho ontem só fez 2 substituições e não me pareceu que em algum momento tivesse e tinha médios e tinha criativos também. Exatamente. Isso diz tudo sobre aquilo que ele pensa sobre o plantel que está à sua disposição. Portanto, é preciso não só escolher o treinador, mas escolher o treinador antecipadamente, e isso não tem acontecido no Benfica, como também já discutimos imensas vezes, e mais do que escolher o treinador, é preciso escolher um treinador que venha com um estilo, com uma ideia para o Benfica, porque isso não tem acontecido. O que está a fazer o José Mourinho podia ter sido feito por Bruno Lage, já toda a gente concluiu isso há largos meses. Não há grandes diferenças nem no registro tático, nem propriamente nos resultados que o Benfica conseguiu alcançar. Portanto, não sei o que vai acontecer, mas se o Benfica não conseguir encontrar-se dessa forma, pode haver críticas ao presidente, pode haver críticas aos jogadores, mas nada irá resultar. Porque André Vilas-Boas é o mesmo presidente do Porto da época passada. Sem Varandas, dúvida. antes de chegar ao sucesso, também era já presidente do Sporting. Portanto, claro, o presidente é o líder maior, portanto, obviamente, não há como não responsabilizar diretamente a figura maior pelo insucesso da equipa de futebol. Mas há processos que não estão a ser respeitados dentro das necessidades de vencer no futebol e, em particular, no futebol português. Acho que para o Benfica, começar por definir Sheldrup mais 10 era uma boa ideia. Não sei se isso vai acontecer. Um bom ponto de partida. E a verdade é que é o Braga que acaba por garantir o 4º lugar e sair por cima. Era o único objetivo que restava à equipa, logo depois de finalizar uma campanha europeia bastante digna. Entramos no campo das hipóteses, mas se Dorgelés não tivesse sido expulso aos 7 minutos da segunda mão da meia-final, Tomás da Cunha talvez o final da época dos minhotos estivesse em vias de ser ainda mais notável. Sim, o Dorgelés acaba por pedir desculpa, mas faz parte, é um momento de sobrevivência. Tentou agarrar no sentido positivo, roubar a bola ao Besta. O jogador do Friburgo também foi inteligente. Obviamente, no campo do se, todos percebemos que o Braga poderia ter passado aquela eliminatória, não fosse essa expulsão, mas já na primeira mão tinha desperdiçado um penalti, tinha oferecido um golo muito consentido ao Friburgo. Há um ressalto caricato que também abre o marcador para os alemães. Portanto, foram demasiadas coisas numa eliminatória equilibrada, mas em que o Braga, até do ponto de vista futebolístico e ofensivo, tinha mais argumentos do que os alemães. Não deixa de ser uma campanha europeia interessantíssima, que começou em julho, como o Carlos Vicente também já destacou diversas vezes, mas fica aquele sabor agridoce para o Sporting de Braga. De qualquer forma, independentemente do mercado, parece-me que António Salvador já percebeu que com Carlos Vicente e com o crescimento tático e de encontro, indo de encontro ao encontro do plantel, assim é que é, acabou por haver uma sintonia que permita ao Braga sonhar com algo mais na próxima temporada, porque objetivamente os resultados não foram fantásticos internamente. Garante o 4º lugar, mas muito longe do top 3, perde a taça da Liga para o rival, é eliminado pelo FAF, mas a forma como a equipa evoluiu ao longo da temporada, as sociedades que se foram criando, Zalazar, Paulo Vítor e Ricardo Horta sobretudo, mas mesmo a meio da temporada o Braga foi encontrando algumas soluções. O Tiknas termina bastante bem a temporada. Vamos ver o que acontece. Fala-se claro do Zalazar para o Benfica, mas principalmente para o Sporting nesta fase.
e depois analisaremos com mais pormenor, mas parece-me que está tudo muito viciado no rendimento financeiro, como é que o clube vai vender o jogador mais para a frente. Nem todos os jogadores serão enquadrados na perspectiva financeira, e o Sporting também tem tentado fazer essas contratações para impacto imediato e para garantir um jogador de rendimento 3, 4, 5 temporadas. E Zalazar, nesse sentido, pelo que já mostrou no futebol português, pode obviamente ser um bom recurso, e acima de tudo, sem comparar com Pote ou sem comparar com Trincão, pode ser aquele jogador duplo-duplo, que vai sempre a passar os 10 golos e 10 assistências, e isso no futebol português é sempre muito importante. Voltando ao Braga, Rui Malheiro, há futuro para esta versão do Braga com Carlos Vicente? Claro que sim. Eu concordo inteiramente com a análise do Tomás, ou seja, um campeonato a nível interno abaixo das expectativas, mas muitíssimo competitivo diante dos 3 primeiros. Portanto, o grande problema do Sporting de Braga foi com as equipas abaixo do patamar do Sporting de Braga. A perda da final da Taça da Liga, como falamos na altura, foi, diria, catastrófica, porque depois de eliminar o Benfica, acaba por perder contra o grande rival minhoto a final, e isso é um risco profundo na temporada do Sporting de Braga, tal como a eliminação na Taça de Portugal contra outro rival minhoto. No entanto, a campanha na Liga Europa é uma campanha estrondosa, e em termos de qualidade de jogo, creio que esta equipa do Sporting de Braga foi crescendo muito ao longo da temporada. Os jogadores foram-se também habituando àquilo que o treinador pretendia. Creio que a forma como esta equipa do Braga consegue juntar tantos jogadores na primeira fase de construção é extremamente interessante, da mesma forma como sobrecarrega os corredores ou à esquerda ou à direita com grande sagacidade, o que torna muito difícil para o adversário perceber. Mas há uma campanha europeia que é notável. Eu creio que o Sporting de Braga, e reforço a ideia do Tomás, foi muito infeliz nesta meia-final diante do Friburgo. Não fiquei claramente com a ideia que o Sporting de Braga é em algum capítulo inferior à equipa do Friburgo, e não estou a dizer isto por patriotismo bacoco, estou a dizer por aquilo que observei em 180 minutos de jogo, e mesmo jogando com 10 durante quase todo o jogo, passaram até os 90 minutos, contando com os descontos, a equipa do Sporting de Braga podia ter perfeitamente levado o jogo para prolongamento depois de ter estado a perder por 3-0. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting de Braga vai viver num dilema, que é quem vai vender, por quanto vai vender, e isso é muito importante para António Salvador, como as últimas épocas têm comprovado, mas sobretudo é importante que não desmantele o plantel que possui, que seja criterioso nas vendas, e sobretudo tem que, do meu ponto de vista, reforçar o setor defensivo. É impossível que o Sporting de Braga jogue uma meia-final, ou uma dupla meia-final, porque são 2 jogos, com Paulo Oliveira como defesa central, e com todo o respeito pelo jogador e pela sua carreira, mas neste momento já não está habilitado para uma competição dessa estirpe, e sobretudo falta-lhe um avançado que dê outro tipo de garantias no ataque à profundidade, sabendo que, à partida, diria que Paulo Victor, e concordo aí inteiramente com aquilo que o Tomás disse e que eu reforcei a semana passada e há 2 semanas. Eu creio que Paulo Victor faz uma Liga Europa tremenda, e sobretudo também olhar para um aspecto, pode não ter sido tão forte em termos de finalização no campeonato, mas marca, por exemplo, nos 3 jogos diante do Benfica, ou seja, é um jogador que não tem medo de jogos grandes. E com Ricardo Horta, eu creio que se tiver um avançado muito mais sagaz no ataque à profundidade, um jogador com maior capacidade de finalização, esta equipa tem todo o potencial para crescer em termos internos, porque aquilo que tem que fazer é novamente voltar a um percurso que nos habituou, que era o aproximar dos 3 grandes em termos de pontuação a nível do campeonato, mas também convenhamos passar as 6 dezenas de jogos numa temporada que já vai praticamente no 11º mês, é muita coisa para um espaço competitivo. Estou curioso com o destino do Begraoui, porque valorizou-se muito. Certíssimo. Em termos de perfil, podia ser um encaixe excelente no Sporting de Braga. Não sei se haverá essa possibilidade, porque também terá interessados lá fora, mas de qualquer forma o Braga tem subido o valor de investimento, portanto nunca se sabe. É verdade, e deixa-me reforçar a ideia, acho que era a melhor opção possível em termos de mercado, mas também o Beleza, o jogador que reforçou o Rio Ave em janeiro,
pode ser também uma alternativa interessante, embora tenha um perfil diferente do Begraoui, e creio que sim, que o Begraoui é, sem dúvida nenhuma, o avançado perfeito para formar um tridente, se quisermos, com o Ricardo Horta e com o Paulo Victor. Para subir ao segundo lugar, o Sporting precisou de passar num teste de aptidão em Vila do Conde. Apesar de terem sofrido primeiro, ao intervalo, os Leões já estavam na frente e acabaram por vencer o Rio Ave por 4-1. O Sporting levou o cartão de cidadão e, de acordo com Rui Borges, apresentou-se como aquilo que verdadeiramente é. Rui Malheiro, também voltaste a detectar esses traços identitários da equipa verde e branca que pareciam perdidos no pós-Arsenal? Não, muito sinceramente não. Acho que o Sporting não faz uma boa exibição diante do Rio Ave, e o fator que acabou por determinar o desequilíbrio foi a expulsão do Petrasso e também vários erros que a equipa do Rio Ave acabou por cometer, nomeadamente no capítulo disciplinar e na forma como fez algumas faltas, que eu diria de forma algo naif, sobretudo contra uma equipa como o Sporting, e aquele lance absolutamente caricato que dá o 2-1 à equipa do Sporting, com o Gustavo Mancha a fazer um passe para trás sem olhar e na direção da baliza, e a forma como o Missa tinha os apoios colocados, que foi francamente desastroso. Agora, aquilo que senti foi um Sporting muito inseguro do ponto de vista defensivo, com erros de coordenação da última linha que a equipa do Sporting habitualmente não comete, e sobretudo deixar aqui um alerta que me parece importante. Ao dia de hoje, o Sporting só tem 3 jogadores disponíveis para o seu setor defensivo para o jogo diante do Gil Vicente, ou seja, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma e Maxi Araújo, porque Dibasse sofreu uma lesão grave, ainda não sabe muito bem o que é que aconteceu, mas a imprensa belga fala num problema no fémur que o pode afastar do campeonato do mundo. Diomande ontem viu um cartão amarelo e ficará fora do jogo, e neste momento quer o Vadjanidis, pode ser recuperável, mas o Fresneda, que parece mais inviável esse regresso à competição, provavelmente terá a época concluída, estão neste momento indisponíveis. Por isso é um Sporting que pode vir a ter problemas com este tipo de situação, com tantas baixas novamente. Agora, dizer que o Rio Ave na fase inicial do jogo esteve claramente por cima, chega a 1-0 num lance errático da equipa do Sporting, com uma perda de bola do Luís Guilherme numa zona proibida, e depois o Tumble Monteiro a ter uma condução e expondo o Sporting a uma situação de 2 contra 2, que permitiu depois ao Bezerra marcar um golo, curiosamente com o pé direito, no remate cruzado da direita para o meio. Kenda também o fez o mesmo no 4-1, ou seja, um remate cruzado do lado esquerdo com o pé esquerdo, mas sobretudo a equipa do Sporting foi uma equipa, do meu ponto de vista, muito macia, demasiado lenta com bola, até que creio que houve um incitamento do coletivo e passou muito pela individualidade, ou seja, Luís Guilherme a procurar situações de desequilíbrio num contra um sobre o corredor direito, e sobretudo Soares a promover a sua movimentação padrão da esquerda para o meio, e aí sim o Rio Ave começou a sentir claramente dificuldades. Creio que ficou uma grande penalidade por marcar sobre o Luís Soares. Tenho mais dúvidas na grande penalidade que foi assinalada, mas destacar aqui a forma imberbe como o Petrasso aborda os lances, que não me parece, muito sinceramente, a melhor forma de um central abordar o lance, o tal autogolo caricato, mas mesmo assim a capacidade que o Rio Ave teve nos últimos segundos do desconto, de estar muito perto de fazer o 2-2, e podia tê-lo feito. O Tumble Monteiro acabou por obrigar o Rui Silva a uma defesa de recurso, e na insistência até o Quaresma acaba por ceder um canto. Na segunda parte, a expulsão de Petrasso, a equipa do Rio Ave a refugiar-se num 4-4-1. Vimos claramente a melhor versão do Sporting, face às dificuldades do adversário, que já não era capaz de colocar a bola com tanta fluidez na frente. O Sporting tomou conta do jogo, não fez uma exibição esdrúxula, mas a verdade é que o Trincão marca um golo superlativo ao seu melhor nível, numa diagonal da direita para o meio, e com toda a tranquilidade a equipa do Sporting acabou depois de fazer o 4-1, numa altura em que o Rio Ave já estava reduzido a 9 unidades, e deixa-me dizer que o Ryan Guilherme foi também imberbe, se quisermos, ao cometer 2 faltas consecutivas, mas a última merecia vermelho direto. Tomás da Cunha, ainda é um Sporting com amolgadelas? Muitas amolgadelas, mas recuperou os 2 jogadores mais fiáveis ofensivamente, sobretudo o Luís Soares.
porque o Sporting também tem agora semanas limpas que permitem à equipa conseguir estabilizar mentalmente e fisicamente, e quando Luís Soares está inspirado, o Sporting ganha logo muitos recursos pelas movimentações do colombiano, pela capacidade de criar e finalizar que o colombiano tem. Somando-se Trincão, que fez, além do grande golo, uma exibição interessante em Vila do Conde, o Sporting obviamente chegou muitas vezes à baliza do Rio Ave. Depois, os primeiros 45 minutos demonstram a fragilidade coletiva, sobretudo no meio campo, que o Sporting vai tendo. Obviamente não há Yulman, o Rio Ave está numa fase de crescimento, ainda assim. Aliás, se olharmos para toda a temporada, aqueles primeiros 45 minutos do Rio Ave foram os melhores contra um grande, na perspectiva ofensiva também, não apenas a tentar defender-se. Exatamente, portanto é um Rio Ave que elevou o nível, e isso também se explica pela dificuldade de cobertura e de pressão ao meio campo que o Sporting apresenta, obviamente, nesta fase. Creio que Daniel Bragança tornou-se um médio muito específico em contexto de Sporting, e que Rui Borges o vê claramente como um jogador para estar mais perto da grande área, não propriamente numa zona recuada do meio campo, e isso pode explicar alguns dos rumores que temos visto nos últimos tempos. Vamos ver como é que o Sporting reformulou o meio campo. Isto para dizer que o jogo com o Gil Vicente também poderá servir como teste difícil, porque o Sporting não terá Yulmans, terá uma defesa muito desfalcada e permitiu demasiado ao Rio Ave. O Maxi Araújo também já aparece algo no limite das capacidades, ainda chega à frente, ainda consegue oferecer solução por fora a Pedro Gonçalves, mas já não tem o mesmo discernimento e a mesma segurança defensiva que teve ao longo da temporada. Posto isto, ao intervalo o Sporting foi mais feliz do que propriamente superior ao Rio Ave. O Luís Guilherme comete um erro grave, e no futebol português também terá de perceber que aquele tipo de conduções para dentro, sob pressão, já numa zona frágil, não são muito bem-vindas. Neste caso, o Luís Guilherme jogou à direita, o Kenda entrou e marca um golo à esquerda, mas também parece que o mercado do Sporting a nível de flancos pode trazer novidades, até porque não sabemos onde é que o Rui Borges contaria com o Zalazar. O Jenny Catamo pode sair porque está valorizado no mercado, o Kenda vai sair, por isso será um mercado animado certamente para o Sporting. No imediato volta a sonhar com os dois principais objetivos, ou com o objetivo de campeonato, que é o segundo lugar, mas ainda assim longe de estar na melhor performance coletiva da temporada. Na Vila das Aves, o Futebol Clube do Porto ainda surgiu com vestígios da festa do título e foi surpreendido. Os Dragões perderam por 3-1 contra uma equipa já despromovida, num jogo em que Francesco Farioli deu algumas oportunidades. Francisco Moura voltou a ser titular, Dominic Pripich ocupou o centro da defesa, até ser expulso, Cláudio Ramos esteve na baliza e até o jovem Tiago Silva, o júnior de 18 anos, se estreou. Tomás da Cunha, o treinador italiano, secundarizou aquilo que podiam ser as particularidades táticas do jogo, possivelmente pensando em terminar o campeonato em grande no Estádio do Dragão, contra o Santa Clara. Claro que Farioli quereria chegar aos 91 pontos e o Porto quereria chegar aos 91 pontos e vencer, mas não deixa de ser quase uma pré-temporada antecipada. Lembrando que haverá um Mundial, portanto as pré-temporadas dos clubes grandes serão afetadas nesse sentido, e claro que Farioli quis experimentar alguns jogadores, dar oportunidade a outros que se calhar não terão continuidade no Futebol Clube do Porto. Ainda promoveu a estreia de mais um menino promissor no meio campo, também o Tiago Silva. Por isso deu para perceber que a segunda linha do Porto ainda pode ser melhorada. Não é que o plantel, a segunda / terceira, porque alguns destes jogadores quase são da terceira linha e não propriamente da segunda. Foi um jogo atípico porque o Porto sofre 2 golos na sequência de bola parada, em que o Cláudio Ramos teve abordagens infelizes, quer no primeiro golo, quer no último golo do Aderlan Santos, e o Prepich, que tem muita qualidade ofensiva, mas chega quase em modo debaste, não exatamente comparando a qualidade dos dois jogadores, mas o Prepich roça o exagero de agressividade, o debaste pecava pela falta de agressividade enquanto defesa. Agora, no capítulo ofensivo, tem uma criatividade no passe muito rara, como aliás também prova o golo marcado pelo Futebol Clube do Porto, mas tendo em conta o rigor que Farioli valoriza, é muito complicado imaginar que o Prepich faça parte do plantel portista para a próxima temporada, sem passar por um empréstimo. Eventualmente é um jogador que tem muito talento, mas falta depois o lado maduro que Farioli valoriza, sobretudo. Sim, faltas completamente desnecessárias que comprometem a equipa, que ofereceram bolas paradas
ao AVS. E já agora, obviamente, também é justo destacar o crescimento do AVS nesta ponta final, porque acabou por encostar os medalhões, os jogadores que não tinham rendimento na equipa, na luta pela manutenção, e apostou numa base muito jovem, ou relativamente jovem dentro do campeonato português, com alguns jogadores ou com formação de grandes, ou que foram repescados de ligas inferiores do futebol português. Um plantel muito mais equilibrado, uma ideia de jogo mais confortável para a equipa, e que se calhar tivesse isto mais 5 ou 6 jornadas, não se sabe se não podia dar pelo menos um acesso ao lugar de play-off. Assim, vai descer para a segunda liga, mas vai de cabeça erguida, com uma vitória sobre o Porto, obviamente em circunstâncias muito particulares. Estou curioso para ver o que é que vai acontecer a jogadores como o Denis Gul, o Borja Sainz, o Prepich, também já o destacámos, o Francisco Moura, jogadores que foram perdendo espaço ao longo da temporada, sobretudo o Francisco Moura a nível de lado esquerdo, o Borja Sainz também, porque tem o caráter, tem a entrega competitiva que Farioli valoriza, mas a nível técnico e criativo é curto para um extremo do Futebol Clube do Porto, mesmo numa segunda linha. Em relação ao Denis Gul, terminou a temporada como titular, mas também não é o titular que o Porto desejará, estou em crer. O jogador do AVS que mais falou durante a semana foi Pedro Lima, mas Rony deu muito trabalho ao Futebol Clube do Porto. Rui Malheiro. Sim, soube aproveitar e estar no sítio certo nos momentos exatos. O 1-0, tal como Tomás dizia muitíssimo bem, surge de um pontapé de canto, péssima intervenção do Cláudio Ramos e um corte para a frente do Denis Gul, que é tudo menos recomendável, e o Rony foi astuto a aproveitar o remate e a bater o Cláudio Ramos, e no lance do 2-1, que é um lance muito bem conseguido por parte da equipa do AVS, porque temos que olhar para uma equipa que está claramente despromovida, e já está despromovida, diria eu, desde o início da segunda volta, para não ser exagerado e dizer que está despromovido desde o início do campeonato, dada a falta de critério que houve nas aquisições, quase todas, da primeira volta, porque também tenho que falar, obviamente, do reforço de Rubén Semedo e de Carlos Ponco como atletas desempregados, mas o Futebol Clube do Porto empata aos 53, parecia claramente desenhada um cenário de reviravolta, e a equipa do AVS consegue fazer o 2-1 num lance muito bem conseguido, ou seja, o Futebol Clube do Porto procura sair pelo corredor esquerdo, com o Prepich a buscar o Francisco Moura à largura, e o Moura acaba por ser precipitado a buscar o Borja Sainz na profundidade. Há uma recuperação do Gustavo Mendonça, e creio que o Gustavo Mendonça é um dos miúdos claramente a que o Tomás estava a referir, que naquela altura até tinha derivado para lateral direito fruto da lesão do Mateus Pivot, que consegue não só antecipar o lance, como depois sair em condução, combina com o Pedro Lima. O Pedro Lima, creio que acusou o excesso de ruído em redor do seu nome na semana anterior ao jogo, mas tinha ali o seu melhor momento no jogo, que é a forma como temporiza, como vai buscar o Guilherme Neiva, que é outro dos miúdos que me parecia justificar mais tempo de jogo. Plantel jovem, com futuro, vamos ver se dúvida. Não há razia, provavelmente haverá. Claro que sim, e eu acho que quer o treinador, quer os jogadores do AVS acabaram por perceber que neste final da época aquilo que estava mais em jogo era o futuro deles, porque o futuro do clube já estava condenado pelos seus dirigentes. Mas dizer que o Guilherme Neiva é muito arguto, porque naquele momento ele podia ter buscado a ação individual, podia ter buscado uma tentativa de ruptura para o Diogo Duarte, mas não, faz um passo atrasado, e a verdade é que naquela altura a equipa do Futebol Clube do Porto, porque a verdade é que o Futebol Clube do Porto podia ter vencido o jogo, é inequívoco que podia ter vencido o jogo, mas jogou sem o ADN que o caracterizou durante a temporada. Foi uma equipa muito pouco pressionante, que deu muito espaço ao adversário, e foi o que aconteceu no lance do 2-1 do Rony, porque o Fofana não saltou ao jogador adversário, que depois marca um excelente golo de fora da área, e provavelmente não é dos jogadores que me tem mais encantado na equipa do AVS, mas com estes 2 golos provavelmente despertou cobiça, não só aqui em Portugal, mas também no Brasil. E depois, obviamente, o Tomás já referiu o como o Adriel.
Diz. Como o Adriel também, guarda-redes de Primeira Liga. Exatamente, como o Adriel. O Adriel, por exemplo, no pós 2-1, acaba por ser preponderante para segurar a vantagem do AVS, e com essa forma como a equipa conseguiu segurar a vantagem, destacar obviamente o terceiro golo, sofrido na sequência de mais um lance de bola parada, mais uma vez Babatunde a bater a bola, e depois um erro garrafal do Cláudio Ramos, e também parece que o Tiago Silva abordou o lançamento de forma negligente, e o Aderlan acabou por aproveitar para marcar um golo. Veremos se será o encerrar da sua carreira, porque na verdade seria um final de carreira belíssimo, com um golo diante do Futebol Clube do Porto, e que valeu um triunfo ao AVS. Para rematar, só dizer que houve um aspecto fulcral quando o Futebol Clube do Porto fez rotação entre campeonato e Liga Europa. Foi que foram raras as vezes em que não abdicou nessa rotação de Diogo Costa, de Bednarek e de Froholt. Sem Diogo Costa, sem Bednarek e com Froholt só a entrar na segunda parte, o registro, sobretudo do ponto de vista defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto, mas também ofensivo, mas sobretudo do ponto de vista defensivo, cai drasticamente, e foi isso que também custou a derrota diante do AVS. Uma derrota que não deixa de ser um elogio aos ausentes. Depois de olharmos para o topo da tabela, vamos analisar o que se passa no fundo. A uma jornada do fim do campeonato, o AVS já tem a descida da divisão confirmada, mas há ainda 4 equipas a tentar fugir à condenação. O Tondela encontra-se em lugar de descida direta, apesar de, pela primeira vez na temporada, ter conseguido vencer 2 jogos consecutivos. Em posição de disputar o play-off está o Casa Pia, que ganham em Guimarães. Estrela da Amadora e Nacional estão, por enquanto, a salvo, sendo que o pior que pode acontecer aos madeirenses é jogarem o play-off. Rui Malheiro, uma última jornada ainda com muito por decidir. Sim, será um sábado gordo, com estes jogos apontados para as 18 horas, como intervalo, se quisermos, entre o jogo da consagração do campeão e a luta pelo segundo lugar e pelo quinto, porque ainda está em aberto, ainda que me pareça que o Famalicão tem tudo para conseguir o quinto lugar, sem até depender do resultado do Sporting Gil Vicente. Destacar-te aqui, e tu já salientaste muitíssimo bem, que o Tondela está no 17º lugar, mas estes últimos jogos comprovam claramente um crescimento em termos de ideia de jogo e sobretudo de manancial ofensivo da formação comandada pelo Gonçalo Feio. E no fundo o empate em Alvalade acabou por ser cirúrgico para 2 vitórias consecutivas e sobretudo esta diante do Moreirense, tal como na semana passada diante do Casa Pia, inteiramente justa. É certo que na última jornada desloca-se a Aroca, o Aroca está tranquilo, mas ontem fez um belíssimo jogo diante do Gil Vicente. É certo que à partida parece a equipa que está numa situação mais difícil, até por estar no 17º lugar, mas as perspectivas parecem positivas face àquilo que era o Tondela antes da chegada de Gonçalo Feio ao clube. O Casa Pia, eu creio que o Casa Pia acaba por ser a equipa que mudou um bocadinho o rumo desta questão. E como é que mudou o rumo desta questão? Com o golo aos 86 minutos do Gaizka Larrazabal, curiosamente sobre a esquerda, que depois com o remate em diagonal, que mudou um bocadinho aquilo que poderia ser a última jornada, porque a verdade é que naquele momento o Tondela tinha saltado da zona de descida e era o Casa Pia que estava enterrado. É importante não esquecer que o Casa Pia jogou sem 5 titulares devido a castigo. É pesado, mas a verdade é que provavelmente a equipa que jogou o jogo de ontem diante do Vitória, e eu confesso que este jogo ainda não vi de forma completa, só vi o resumo, pareceu-me dar mais qualidade à equipa do Casa Pia. Creio que a saída de titular do Cali, eu creio que o Cali começou a ser um bocadinho falado e se calhar ganhou ali alguma vaidade excessiva, mas o Cali garante no controlo da profundidade e também em algumas situações de saída de bola muito mais capacidade do que qualquer outro defesa da equipa do Casa Pia, e isso foi importante no jogo de ontem. O Casa Pia recebe o Rio Ave, este recebe é sempre entre aspas porque tem que jogar em Rio Maior. Creio que contra um Rio Ave tranquilo também teria aqui e tem condições para fazer um resultado positivo, mas estas últimas jornadas, e sobretudo a última jornada, tem um registro de grande imprevisibilidade. A equipa que me parece estar claramente num momento mais delicado é o Estrela da Amadora. Sofreu para empatar em casa a 0 diante do Famalicão, e o Famalicão nem fez uma exibição
muito positiva, foi claramente a melhor equipa no jogo, porque basicamente a equipa do Estrela da Amadora preocupou-se em segurar o nulo. Não sei se foi uma perspectiva muito arriscada do Cristiano Bacci em relação à última jornada, porque se formos a olhar do ponto de vista teórico, independentemente do Braga ter assegurado o quarto lugar, o jogo mais difícil da próxima jornada destes clubes é claramente o do Estrela da Amadora, que vai a Braga e para escapar deste cenário ou de descida direta ou de ida ao play-off, precisa que os dois adversários escorreguem, e eu creio que não será uma situação muito fácil de acontecer. Em relação ao Nacional, que parecia ter conquistado a manutenção em Tondela, tem aqui o reflexo de 2 derrotas consecutivas. É certo que ter 3 pontos de vantagem sobre o Tondela, 2 pontos sobre o Estrela da Amadora e sobre o Casa Pia, e receber o Vitória, que me parece já nesta fase um tanto ou quanto desmotivado, e neste momento até está, se quisermos, numa luta pelo 7º lugar com o Moreirense, com 42 pontos, mas já com 3 equipas com 39, o Estoril que tem caído, mas conseguiu pontuar nesta última jornada, mas o Arouca e o Alverca que surgem agora aqui na zona dos 39 pontos, mas é claramente a equipa que parte para a última jornada até numa perspectiva de poder não cair na zona de play-off, mesmo perdendo o jogo. Faço só 2 notas em relação ao resto do mapa. Uma para sublinhar as palavras do Hugo Oliveira em relação à jornada disputada à segunda-feira. Está ali tudo dito, não é preciso acrescentar mais nada. Tenho pena que não haja mais treinadores, jogadores, que falem dos adeptos verdadeiramente com interesse, porque o que nós ouvimos é aquele agradecimento aos adeptos só para cumprir o calendário e para cumprir ali os tópicos que foram pedidos muitas vezes pela assessoria, mas não há muitas vezes um interesse genuíno, um sentimento genuíno, e senti isso no que o Hugo Oliveira disse. Depois, e uma preocupação com a Liga, já agora, alguém tem de se preocupar. Depois, uma menção honrosa para o final de carreira de Pizzi, porque foi um dos jogadores mais relevantes da última década do futebol português, década 10-20, claramente acabou por ter esse peso, e comparando até com o Benfica atual, a pior época de Pizzi não deixava de ser uma das melhores épocas do Benfica atual, e isso também diz muito sobre o que alcançou no clube e a diferença para outros tempos. Um desfecho um final de carreira que vai ser assinalado com o jogo contra o Benfica, nem de propósito. Lá fora, Tomás da Cunha quer destacar o bicampeonato do Barcelona, que contou com a participação de João Cancelo, foi o 29º título dos catalães e ainda por cima foi celebrado em cima do autodestruído Real Madrid. É curioso como quando o Hansi Flick foi escolhido, o Barcelona parecia destruído e o Real Madrid estava lá em cima a contratar Mbappé e a ganhar a Liga dos Campeões e já com uma suposta renovação garantida. E de repente Flick chega ao Barcelona com poucos recursos, porque anda ali com contratações a conta-gotas, com dificuldades de inscrições, com pouco investimento. Por incrível que pareça. Pouco investimento para um clube como o Barça, não há como fugir a isso, e de repente mete campeonatos no bolso com muita facilidade, e o Barça renovou-se no estilo, em primeiro lugar, porque passou do Barcelona, que apostava muito em treinadores da casa. A experiência de Xavi não resultou a longo prazo, por exemplo, mas adotou este ADN alemão de vertigem, provoca muito ofensivamente, descuida-se defensivamente, e isso, por exemplo, na Champions acaba por trazer consequências ao clube, mas garante muita eficácia em provas de regularidade. O Barça pode sofrer 3, mas marca 4 ou 5, e isso está a ser bem visível e permite esta ascensão no campeonato espanhol, já com um bicampeonato. Depois, é incrível a forma como, mesmo mudando o estilo coletivo, o Barça não perde a identidade própria, nomeadamente a forma como La Masia, ano após ano, continua a dar jogadores de topo em várias posições, e o Barça tem um plantel com titulares de La Masia ou com jogadores de segunda linha de La Masia. Se alguém se lesionar, aparecem outros de La Masia, e esta fonte inesgotável nunca vai deixar que o clube caia num estado muito doloroso e duradouro por vários anos. Portanto, bastou entre aspas, escolher um treinador que conseguisse transportar o estilo alemão para a Catalunha. E claro, juntando a frescura de Pedri, finalmente livrou-se de lesões que o afetavam.
A ascensão de Lamine Yamal, já tem 3 ligas, é impressionante. Daqui a alguns anos se calhar ainda lhe vão chamar flop ou qualquer coisa, mas já tem 3 ligas e nesta foi disparadamente o MVP, não há mínima dúvida. E depois deixa-me destacar também o Joan Garcia, contratação que não foi tão destacada quanto se calhar poderia, mas o Joan Garcia já é top 5, não vale a pena alimentarmos essa discussão agora, mas o Joan Garcia foi decisivo, é um dos melhores guarda-redes do mundo e o Barça conseguiu contratá-lo. Portanto, além da base que já construiu com os jogadores mais experientes, Rafinha, Lewandowski, o próprio Cancelo, que foi também importante nesta parte final da temporada, o Barça tem aqui uma coluna com Joan Garcia, Pedri, Lamine Yamal. E com estes 3 jogadores, muito dificilmente não vai lutar pelo campeonato até ao fim. Acho que sendo bicampeão, quererá a Champions na próxima temporada. Vamos ver se Flick dá ali uma adaptaçãozinha para que o Barça possa também ser mais forte nesse sentido. E claro, já agora melhorando a linha defensiva, porque é claramente o setor mais frágil do plantel. Lewandowski baixou um pouco os números, vamos ver onde é que vai acabar. O episódio desta semana fica por aqui. Dizer apenas que esteve connosco na sonoplastia o João Luís Amorim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.